Oi! Variando nas entradas aqui cada vez melhores, hoje com o Raf, começando o vídeo. Desenhos simples versus desenhos complexos, né? O título desse vídeo propõe um combate aí, um versus o outro, né? Porque eu quero colocar aqui em evidência o que caracteriza melhor, né, o nível técnico de um desenhista. Né? Será que aquele desenhista que faz desenhos mais complicados, mais cheio de detalhe, mais cheio de picuinha, necessariamente tem um nível técnico mais avançado de um desenhista que faz desenhos mais cartoons ou até simplificados? Vamos colocar em evidência assim. Será que um cara que faz um desenho que às vezes é uma baita perspectiva de uma cidade cheia de detalhe e tal, ou aquela ilustração, né, com um contraste de luz e sombra bem assim forte, né, meio naquela pegada da ilustração barroca, né, que você não tinha linhas, né, você via as formas com alto contraste, bem definido. Será que um cara que faz isso, necessariamente ele é um desenhista melhor do que um que faz caricaturas? Né, que é um traço mais simplificado, muitas vezes só de linha, mais jogado, mais rápido, mais dinâmico. Será que necessariamente esse cara aqui ele é melhor, né, tem um nível técnico superior ao desse aqui? Muita gente confunde complexidade, né, um desenho mais complexo, com quantidade de informação. E é que tá uma questão. Eu sei que pode parecer estranho, mas muitas vezes um desenho que aparentemente ele é simples, é muito mais complicado chegar nessa solução simples do que fazer um desenho ultra realista, com um monte de detalhe que exija que você fique 3 dias para terminar aquele desenho. Às vezes um negócio simples é mais difícil de você chegar naquilo. Tá? Pode parecer estranho, mas é. Eu gosto de comparar com música nesse sentido. Eu sei que muita gente que me assiste deve tocar guitarra, tocar violão, né? Exemplificar com um solo de uma música. Sabe necessariamente um solo que é aquela metralhadora de notas, né? Aquilo é melhor, né, tecnicamente falando, do que um solo mais com um ritmo mais pausado, mas que você escuta cada nota, né, que está em harmonia melhor com a música. Será, né, que aquela metralhadora é de um nível mais avançado que uma coisa mais harmônica? Será que em questão de conhecimento e nível, né, do músico, o que é mais complicado ele chegar nessa metralhadora de nota que não dá para escutar nada, ou numa melodia mais simples à primeira vista, mas que ele entra em harmonia com isso, né, que está sendo composto? É uma questão. Então muita gente às vezes foca na ideia de que eu quero ser um baita desenhista, então vou ficar fazendo desenho cheio de coisas, cheio de picuinha, cheio de detalhe e tal, não sei o que. E às vezes tá faltando no desenho do cara uma coisa meio, vamos dizer assim, até visceral, até sincera, né, que é justamente aquela simplicidade que um caricaturista tem. Né, o que um cartunista tem, que ele solta o braço, faz com poucas linhas umas formas, que você vê uma figura, você consegue rir olhando para aquela figura, ou você consegue ver sentimento naquele desenho, né, até mais do que num desenho às vezes ultra realista que um cara fez e ficou uma semana para concluir. Então é muito relativo. É claro que para uma pessoa fazer um desenho com um realismo absurdo, ou uma perspectiva cheia de detalhe, claro que isso exige uma técnica muito grande do desenhista. Mas será que é só isso que importa? Será que é só isso que qualifica um bom desenho? Né? E o que é um bom desenho? Chega de fazer pergunta, né? Vamos ao ponto, né? Eu sou de opinião que você tem que saber ambas as partes. Mas eu ainda assim me inclino mais uma direção em que o desenho, né, um bom desenho, é aquele desenho que ele conta uma história para você. Que você olha para ele e você consegue ter sensações olhando para aquilo. Né? Você consegue captar essências, te estimula a imaginar, a pensar ou até a refletir sobre aquele desenho. Né? Então eu dei o exemplo de um cartoon simples, né? Você ri quando você olha para uma figura. Isso é um exemplo de um desenho te evocando uma emoção, né? Você está rindo, né? O humor.
E às vezes um desenho super realista, né, você olha para ele e fala, bonito, complexo, e é tinta no papel. Eu acho que você juntando essa coisa do desenho mais trabalhado, né, a técnica por si só, com essa coisa, né, expressiva do que você quer passar, né, que tá na simplicidade, quase de uma criança que desenha, né, que tenta representar o pai e a mãe quando, né, faz um desenho, uma bolinha num pedaço de papel. Eu acho que essas duas coisas elas têm que, né, de alguma maneira, mesclar ali para sair um bom resultado. Eu acho inclusive que esse é um caminho para um desenho se encontrar sua própria identidade. É uma coisa que leva a vida toda. Então assim, desenhos simples, desenhos complexos, depende do que você entende como simples e complexo. Se for numa questão meramente técnica, né, de complexidade das informações, o trabalho em si, se ele é mais trabalhoso assim, no sentido de, né, informação, eu acho que depende para que fim ele vai ser usado e depende do que o artista está buscando. Eu penso que se um desenhista ele vai para um dos dois extremos e acaba não prestigiando um dos lados, ele vai ficar um artista deficiente. Ele tem que conhecer ambos e cada um vai se inclinar mais para um lado. Uma pessoa que tenta usar o desenho meramente como algo comunicativo, né? Se ele não tiver conhecimentos básicos, técnicos, ele não vai conseguir passar as ideias dele para o papel, né? Aí é uma coisa básica, né? Mas um cara que for muito meramente técnico, também ele pode cair num resultado que é unicamente a técnica pela técnica, né? Não há algo sendo contado, sendo expressado, né, nesse desenho. E eu acho que para o iniciante é muito importante ele conhecer essas técnicas, saber das possíveis complexidades que você pode entrar tanto num desenho mais rico em informações e detalhes, tanto num desenho que parece ser simples, mas que o conceito para se chegar naquele simples requer uma maturidade muito grande do artista. É importante que o estudante ele conheça esses dois extremos, né? Até para ele se identificar mais para que lado que ele vai. E o importante é ele saber usar cada uma dessas dimensões. Às vezes até a grande quantidade ou até o excesso de informações quando é necessário ser utilizado, né? E a simplicidade, puramente, a mera expressividade, né? Às vezes de uma cor chapada, sem nenhum tipo de sombreamento, meramente a cor chapada, ou a forma mais simples, quando ela é necessária, quando ela é o que resolve, né? Quando ela é a melhor opção. Então cabe ao desenhista, né, compreender essas dimensões e saber ponderar, né, para o que ele for aplicar e utilizar. Né? Então essa é a minha visão sobre essa coisa do desenho simples e complexo. Então um cara que desenha caricatura, não necessariamente ele tem um nível inferior a um que faz um negócio super cheio de detalhe. Né? E nem sempre o cara que está lá praticando um desenho, fazendo umas coisas sempre cheio de coisa, tal, né? Não necessariamente ele vai chegar num bom resultado, ele vai se tornar um baita desenhista por causa disso. Né? Ele precisa encontrar o caminho dele, o que é mais adequado, né, para o que ele quer com o desenho, certo? Muito bem, gente, então esse é um assunto que dá para fazer uma aula inteira, né, discutindo sobre isso, né, sobre essa questão da complexidade, o que é complexidade, desenho simples ou não, qual é mais indicado, tá? Mas deixe aí nas opiniões o que você pensa a esse respeito e lembre-se sempre que o simples ele pode ser mais complexo do que aparenta. E o que é muito cheio de informação, às vezes é mais simples do que aparenta. Né? As aparências enganam. Então tá aí também uma maturidade do desenhista conseguir enxergar, né, essas dimensões. Muito bem, então hoje foi isso. Se você gostou desse vídeo, achou bacana, gostou das reflexões aqui, dá um joinha nos seus favoritos, compartilhe nas redes sociais se você possui. Se não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva que eu tenho vários outros vídeos de reflexão, de informação e um monte mais de coisa aí. Certo? Então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.